Oi, eu sou a Mariana Matos, atualmente estou como gerente de marketing e comunicação na Unimed Fortaleza. Mariana, você veio do Rio de Janeiro. Como foi a adaptação para o mercado do Ceará? Quais diferenças você sentiu ou sente na atuação dentro do marketing na região Nordeste? Na verdade, foi uma grata surpresa, né? Eu conheci o mercado local, eu imaginava que o mercado fosse ser bem menos profissionalizado quando eu me mudei para cá. E eu me deparei com um mercado na área de comunicação e marketing super desenvolvido, com excelentes profissionais, com boas agências, né? Empresas grandes. Então, eu não tive muita dificuldade assim, em me adaptar no mercado local. Quando eu me mudei para cá, eu tinha um negócio, né, no Rio, já não estava, naquele momento, não estava no mercado, eu estava numa experiência de empreender. E aí eu tentei trazer o meu negócio para cá e não é um mercado realmente muito diferente. E eu acabei decidindo voltar para o mercado, e foi quando eu entrei na Unimed. E a principal diferença que eu sinto ainda, eu acho que é o ritmo de trabalho, né? Eu acho que quando você fala de Rio e São Paulo, existe um ritmo muito mais frenético, né, de trabalho. E isso é bom, mas é ruim também, né? Então, eu percebo que aqui a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor em relação ao mercado no Rio e no São Paulo, no Rio e em São Paulo, né, no Sudeste. E o que eu ainda acho que precisa melhorar, eu percebo que as empresas ainda são muito tímidas nos investimentos na área de marketing e comunicação, né? Eu percebo que a gente tem grandes grupos aqui, né? Mas para o tamanho das empresas que a gente tem localmente, eu ainda acho que existia muito espaço para que essas empresas desenvolvessem pessoas na área de marketing, investissem mais na comunicação. E aí, quando eu falo investir mais na comunicação, não estou falando só em mídia, mas em projetos, em estratégias, em pessoas. Então, eu acho que ainda existe um campo muito grande a ser explorado localmente. A gente tem empresas que são líderes nacionais aqui, e então eu acho que ainda existe muito a ser explorado. Eu acho que as empresas têm que entender que o marketing hoje ele é parte. E aí, quando eu falo do marketing, a comunicação vem junto, né? Porque ela é um pilar do marketing. Ele é uma parte integrante da estratégia do negócio. Então, se você não está olhando para isso, talvez você fique para trás, porque o mercado hoje em dia está muito rápido, muito veloz. E a comunicação é a base de tudo, né? A gente está trabalhando na era da informação, no momento onde redes sociais, onde a internet, a informação está na mão do nosso cliente. Então, se você não é visto, você não é lembrado, né? E aí você precisa estar não só sendo visto, mas gerando valor para aquele público. Então, eu acho que ainda tem muita coisa a ser explorada aí nesse mercado local. Você é uma pessoa dinâmica e sempre atenta às novidades. Como faz para estar atualizada e por dentro das tendências do setor de marketing? Bom, a Mariana profissional, eu sou uma pessoa muito apaixonada assim, pelo que eu faço. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, sou muito comprometida com o que eu faço, então eu boto ali muito amor e muita paixão. Eu amo trabalhar com marketing e comunicação. Para mim é uma coisa muito natural. Eu sou muito curiosa, né? Então eu adoro aprender coisas novas. Aprender coisas novas e desafios são coisas que me movem muito, né? Eu adoro novos desafios, me bota uma coisa difícil para fazer que vai ser uma questão de honra até que eu consiga finalizar aquilo ali, fazer aquela entrega. Então, assim, eu sou essa pessoa que, para mim, não tem impossível, né? O nosso presidente, o Elias, ele tem uma frase que eu gosto muito. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, acho que o impossível está muito dentro da nossa crença limitante. Então, acho que tudo é possível, a gente só precisa encontrar um caminho. Tudo pode ser melhorado, a gente sempre pode estar se superando, a gente pode estar sempre aprendendo coisas novas. Então eu aprendo muito, aprendo muito com o meu time, né? Eu sou uma pessoa que pergunto muito, tenho técnicos excelentes na minha equipe. Claro que eu não sou especialista em tudo, porque eu gerencio hoje 4 coordenações e eu tenho pessoas que são muito mais especialistas do que eu naquilo que fazem, mas eu adoro saber. Então, eu acho que essa minha curiosidade, essa minha vontade de aprender, essa minha vontade de me superar, de conhecer coisas novas, me trouxe até aqui, né? Eu comecei em veículos, né? Eu trabalhei
na Globosat, depois eu trabalhei na Band, no Rio. Trabalhei também no mercado da indústria farmacêutica, mas aí na área de trade marketing e vendas, com um foco mais de trade comercial mesmo, que também foi uma super experiência, né? Acho que trabalhar com PDV, trabalhar na indústria farmacêutica é uma escola. Foi muito legal. Eu fui responsável por implantar um time no Rio para um segmento específico da indústria. Depois eu tentei empreender, né? Na verdade, eu já tive duas experiências de empreender que foram muito ricas para mim. Uma delas foi um sucesso, mas por outras questões eu acabei saindo da sociedade, mas foi realmente uma escola, foi uma empresa de comércio exterior. Então, foi uma coisa que a gente se meteu que eu não sabia nada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira exportação, a empresa de exportação perguntou assim, Mariana, qual é o Incoterm da exportação, né? Que é o código, se vai ser FIB, se vai ser FOB, se vai ser Xworks, enfim, como é que vai ser a transação logística daquilo, né? Eu falei, o que é isso? E aí eu falei, bom, preciso estudar. Aí eu entrei no curso de formação em comércio exterior e visitei, a gente passou a exportar para mais de 20 países, visitei distribuidores em vários países no mundo, reuniões com vários grandes players no mundo que eram nossos distribuidores. Então foi muito legal, foi um aprendizado muito grande, assim, acho que foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive de entrar em algo realmente que você desconhece, e aprender e ter sucesso, né? Tive uma outra experiência também empreendedora que não foi como eu esperava, né? Acho que empreender é muito difícil. Empreender ainda é muito difícil aqui no Brasil. E a gente na época, não tinha esse mercado digital ainda tão desenvolvido, né, na questão do e-commerce. Então, exigia muitos investimentos. Tudo que você queria montar, você tinha que ter um ponto, você tinha que ter uma loja, você tinha que ter o ponto certo, no lugar certo, na hora certa, porque senão você não tem fluxo, senão você não consegue atingir o público. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje você não precisa ter loja física, hoje você não precisa de grandes investimentos. Você começa testando o mercado, você tem uma escala gigantesca na internet. Ainda penso em empreender novamente, sabe? Eu penso muito para onde vai, né, a minha carreira, o que eu quero da minha carreira. E ao mesmo tempo que eu quero crescer muito dentro da minha carreira mesmo, porque eu ainda acho que eu ainda tenho muito a aprender, ainda acho que eu tenho muito a oferecer também, eu fico com aquela vontadezinha de ter algo meu, né, a minha liberdade, a minha flexibilidade até para poder estar mais perto da minha família. Então, assim, eu fico nesse dilema, porque eu gosto muito do que eu faço, mas é isso, falando um pouquinho aí da minha carreira, é isso. A Unimed Fortaleza tem buscado valorizar bastante a experiência do cliente, o sucesso do cliente. Como foi implementar tudo isso? Esse continua sendo o foco? E por quê? Bom, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, né, existe... É tudo muito comoditizado, né? Os produtos são rapidamente copiados. Até no nosso segmento, que é um segmento super difícil de se entrar, porque é um segmento altamente regulamentado, cheio de barreiras, mas ainda assim a gente percebe muitos grandes players, né? O banco, por exemplo, era um mercado que ninguém entrava, até que começaram a entrar bancos como Inter, Nubank e, poxa, mudou completamente o modelo de negócio banco. Então não adianta a gente achar que porque a gente tem um segmento de saúde que é um segmento difícil de se entrar, com muitas barreiras, muito regulamentado, que a gente está imune a tudo isso, né? Exatamente. Então a gente precisa olhar para o cliente. Porque eu acho que o que diferencia essa comoditização absurda que a gente vê de produtos hoje, qualquer produto que você pense, ele já existe vários fornecedores daquele produto. E são muito parecidos. Então eu acho que o que vai diferenciar realmente os negócios, o que vai diferenciar as marcas, é como ela olha para o cliente, o que o cliente significa dentro daquela organização, né? E aí, aqui na Unimed, a gente tem passado, na verdade já tem um tempinho, que a gente tem começado a botar o cliente no centro, né? Porque não que o cliente não era o principal player para a gente, mas a gente estava muito focado nos nossos processos. Eu acho que isso não é um problema exclusivo nosso. A gente percebe isso muito no mercado como um todo, nos negócios. A gente estava muito mais preocupado em servir aos nossos processos. A gente estava muito a serviço daquilo que a gente achava que tinha que ser feito. E não
fazendo com que os nossos processos funcionassem para atender o cliente, né? Então, eu acho que essa é a grande mudança que os negócios precisam perceber. Não adianta achar que o cliente vai atender aos nossos processos, porque ele não vai. Ele vai sair e ele vai para um outro negócio que vai atender ele do jeito que ele espera, né? Então, agora a gente tem passado por um momento totalmente de transformação. Realmente, eu acho que essa transformação ela é interna. E isso tem acontecido já há pouco mais de um ano, uns 2 anos que a gente tem feito um trabalho intenso de change, de gestão da mudança mesmo da cultura, para colocar o cliente no centro e fazer com que toda a empresa trabalhe para formatar os nossos processos, formatar o nosso serviço para atender, não só atender, né? Porque eu acho que atender é a nossa obrigação, mas para superar a expectativa do cliente. E eu acho que aí é o nosso diferencial, é aí onde está o nosso diferencial, né? A gente tem outros grandes players no mercado de operadora de saúde, a gente tem um concorrente fortíssimo, líder de mercado, que tem um preço mais baixo, né? Então, a gente precisa diferenciar o nosso produto na qualidade do nosso serviço. E é nesse caminho que, para a gente ter realmente ser o melhor em termos de qualidade do serviço, a gente precisa sempre colocar o cliente no centro. Então, eu acredito que esse conceito de sucesso do cliente, experiência do cliente, ele, apesar de a gente perceber que é uma tendência cada vez maior nas organizações, que a gente tenha áreas voltadas para isso, eu acho que não é uma responsabilidade única de uma área. A experiência do cliente ela tem que ser a cultura da empresa, ela tem que ser realmente algo que a organização entenda como relevante e que todos pratiquem dentro das suas áreas. Porque todo mundo dentro da empresa faz algo que vai impactar no cliente. Então, se a gente tiver em mente que a experiência do cliente é uma responsabilidade de todos nós, for realmente uma questão cultural interna, a área de experiência do cliente ela vai ter muito mais facilidade de olhar os processos, e aí a gente precisa realmente de uma área que vai ficar olhando os pontos de atrito dentro daquela jornada daquele cliente, quais são os pontos de atrito, onde que a gente precisa melhorar, porque ela vai olhar o todo. Às vezes a gente está nas nossas áreas e a gente não consegue olhar a jornada como um todo. Então a importância da gente ter uma área olhando para isso é que ela vai olhar a jornada como um todo, identificar os pontos de atrito e tentar melhorar esses pontos de atrito para ter uma experiência do cliente cada vez melhor. Mas muito mais do que uma responsabilidade de uma área, é uma cultura e é uma responsabilidade de todos nós. Então, é nesse sentido que a Unimed vem trabalhando. É uma transformação cultural forte, interna, não é algo que acontece realmente do dia para a noite. A gente ainda percebe que existem pessoas ainda muito apegadas nos seus processos antigos, muito apegadas nas crenças, naquilo que acredita ser certo, mas a gente precisa... E aí eu acho que é todo um processo de conquista realmente, da gente pouco a pouco ir transformando tudo isso para que a gente consiga entregar o melhor serviço possível e aí conseguir a melhor experiência do cliente. Sempre focando no que ele quer e não no que a gente quer que ele queira, né? Isso é importante. Sempre o que o cliente espera da gente, porque muitas vezes a gente está oferecendo algo que a gente acha que ele quer, mas não é o que o cliente quer. Não é o que ele espera. A Unimed Fortaleza tem uma equipe de marketing bem maior que muitas empresas e ainda conta com a expertise de agências de publicidade e comunicação. Você pode falar um pouco sobre os resultados conquistados a partir desse formato de trabalho? Eu acho que uma coisa muito legal que a gente conquistou pelo nosso formato de estruturação da nossa equipe aqui é a gente juntar eu tenho 4 coordenações, mas são 4 coordenações que elas são muito interligadas. São as coordenações de inteligência de mercado. Aí eu tenho 2 coordenações de marketing, uma de marketing digital, né? Uma de digital e uma focada na parte de offline, eventos, ações de relacionamento, live marketing e campanhas off. Então elas trabalham muito juntas, mas acaba que são 2 coordenações diferentes. E a área de comunicação, que é com foco na comunicação interna, comunicação com o nosso cooperado, né? E a parte de assessoria de imprensa. Porque qual foi o grande ganho da gente juntar inteligência de mercado, marketing e comunicação? A gente conseguiu fazer uma comunicação integrada de marketing, né? Não adianta eu estar com uma comunicação interna com um foco, quando eu preciso com que o meu colaborador esteja com o mesmo direcionamento estratégico da empresa. Então, assim, é claro que existem particularidades da área de comunicação interna e acho que a principal missão da comunicação interna
é trazer a questão do engajamento, é contribuir para o engajamento, porque eu acredito que um colaborador mais informado sobre a empresa, que entenda onde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito, qual é realmente que a gente fala que nós temos vocação para cuidar, né? Então, se ele não entender o que é essa vocação, o que é a nossa cultura, quais são os nossos objetivos, e se a gente não conseguir que ele tenha essa informação, como é que ele vai se engajar com os nossos objetivos, com o nosso foco estratégico, se isso não chega para ele? Então, a gente estar sempre explorando aí nossos valores culturais, né, nossos, que a gente chama aqui também de chaves de excelência, nossos elementos culturais, quais são os comportamentos esperados para que a gente alcance o nosso objetivo. E aí, quando eu falo também para a comunicação externa, e aí o foco traz muito para a questão do marketing também, eu preciso que a comunicação interna e a comunicação externa elas estejam totalmente alinhadas. O que eu estou falando para o mercado, o que eu estou falando para o meu cliente, o meu colaborador tem que estar alinhado com aquilo, né? Ele tem que comprar aquela ideia, ele tem que estar engajado com aquilo, ele precisa ser o primeiro a saber. Então, eu acho que foi um ganho muito grande quando a gente trouxe essas áreas para perto, né? Quando eu assumi, em 2015, eu assumi a área de comunicação interna também. Então, foi um ganho muito grande trazer a comunicação mais para perto do negócio, né? Porque muitas vezes a comunicação, ela fica só focada também na área só de pessoas. E eu acho que para a gente foi um ganho muito grande trazer a comunicação mais para perto do negócio, para a gente utilizar a comunicação interna não só como um desenvolvimento de pessoas, como engajamento do colaborador, mas também como uma área que contribui para os nossos objetivos estratégicos. E a área de inteligência, quando eu assumi o marketing aqui, que foi em 2014, 2015, a área de inteligência ela era com muito foco em pesquisa. A gente tinha um foco muito grande em pesquisa, a gente continua fazendo muitas pesquisas hoje, mas de uma forma mais automatizada, né, com foco mais em NPS, em serviço da nossa rede e do nosso cliente. A gente faz também pesquisas pontuais de mercado, mas acho que algo novo que a gente trouxe e foi a parte de inteligência comercial, né? Não só analisar o mercado, não só analisar a concorrência, mas um foco muito grande em produto, um foco muito grande em trade, em inteligência comercial mesmo, pensar campanhas para a área comercial, campanhas de incentivo para vendedor. Então, toda essa parte também de inteligência comercial fica também, claro, é uma parceria com a área comercial, a gente não faz isso sozinho de jeito nenhum. A gente construiu um grande time, que na verdade são três atuações diferentes, né? Uma atuação de inteligência de mercado, a outra atuação no marketing, a outra na atuação na comunicação, mas que se complementam. Então eu acho que por isso a gente acabou se tornando uma equipe grande, diferente do que a gente costuma ver no mercado. Mas eu acho que e é engraçado porque, por mais que a gente tenha uma equipe grande, o trabalho é infinito, né? A gente tem a sensação de que quando você tem mais pessoas, a gente começa a respirar mais. Mas é impressionante como quanto mais a gente tem, mais trabalho a gente acumula. Então, o ritmo aqui é bem acelerado, a cobrança é grande. E justamente por a gente ter uma equipe bem estruturada, eu acho que a cobrança é maior ainda. Qual a importância de, além de ter uma equipe interna, contar também com agências especializadas? Pronto, a gente hoje tem um grande parceiro, né, que está com a gente desde 2014, que é a Acesso Comunicação. Né? A Acesso é a nossa agência de grandes campanhas, né, e alguns projetos que a gente faz também. Então, eu gosto muito do trabalho da Acesso porque eles trabalham com a gente muito na questão também do planejamento. Eles não são uma agência que só vão receber um briefing e vão executar uma demanda. Eles estão dentro de casa mesmo, eles conhecem o nosso negócio, a gente gosta dessa atuação deles junto, bem pertinho. Então, eles contribuem não só com criação na parte criativa da criação de uma campanha, mas eles contribuem muito com projetos, como a gente pode agregar valor à marca, como é que a gente pode gerar experiências marcantes para o nosso cliente, né? Então, eles estão muito com a gente, eles participam do nosso planejamento de marketing, então contribuem muito realmente para o que a gente tem aí de objetivo de marca mesmo, de posicionamento, de geração de valor. Então, trabalham com a gente há bastante tempo, já fazem parte do time praticamente. A gente tem momentos de discordância, de não concordar, deles quererem uma coisa, a gente achar que o caminho não é esse, mas acho que tudo isso contribui, são sempre discussões construtivas, eu diria assim, são mais debates do que discussões. E aí nessa hora que a gente vê que assim, eles não são só uma agência que vem, pega um briefing e executam, eles questionam, eles
propõem coisas novas, às vezes diferentes daquilo que a gente pediu, e aí isso gera, não era isso que eu pedi, mas no final das contas era isso que a gente precisava, né? Porque essa é a grande contribuição de ter uma pessoa de fora. Muitas vezes a gente está fechado aqui no nosso mundo, né? Tem uma frase do Saramago, se eu não me engano, é que você precisa sair da sua ilha para enxergar a ilha, né? Você precisa sair da ilha para enxergar a ilha. Então, isso é uma grande contribuição que eu acho que as agências podem trazer para os seus negócios, que é, eles estão fora, eles estão com um olhar menos viciado, eu acho, no negócio. Então, muitas vezes eles conseguem trazer insights que a gente aqui dentro não está enxergando, não está vendo, né? Então, eu acho que isso agrega muito, eu acho muito importante. Por isso que eu acho que a gente tem que dar esse espaço também. Se a gente traz um parceiro para junto do nosso negócio, é para ele agregar, não é só para executar. A gente está contratando ali a inteligência de uma agência e não só a parte criativa da agência. Eu acho que muitas empresas elas subestimam ou diminuem o papel das agências nessas parcerias. E aqui não, aqui na verdade a gente dá muito espaço e a gente quer mesmo que eles contribuam e construam junto conosco. Então acho que todo esse trabalho que a gente tem feito, ele é feito em muitas mãos, né? Muitas mãos aqui dentro. A gente tem acesso, como eu falei, nós temos a D2M, que é a nossa agência de assessoria de imprensa, né? Com foco na comunicação externa, no relacionamento com a imprensa. E nós temos, para alguns trabalhos pontuais, a gente trabalha com a Develop, que é uma empresa de live marketing, né? Uma produtora de live marketing, que atende a nossa corrida e algumas demandas pontuais quando a gente tem eventos muito grandes que exigem uma operação muito complexa ou muito pontual, e aí eu tenho 300 outras demandas internamente, então eu preciso terceirizar isso aí, então é uma outra agência que trabalha com a gente pontualmente também. Você foi e é responsável pela reestruturação das áreas de marketing, comunicação e inteligência de mercado e do reposicionamento da marca Unimed em Fortaleza. Como foi feito todo esse trabalho? É determinante para o sucesso da marca? Eu acho que o que é determinante para o sucesso da marca é ela ser, antes de tudo, autêntica. Você precisa ser o que você diz que você é, né? A marca ela não é só um resultado da comunicação, ela não é só uma logo, ela vai muito além disso, né? A marca traz por trás dela valores, ela traz por trás dela estratégias, ela traz por trás dela costumes, ela traz todo um ecossistema de fornecer, não é só um produto e um serviço, né? Então, eu acho que a marca ela precisa ser algo muito maior do que só um logotipo, do que um produto, um serviço ou só uma comunicação. Ela precisa trazer realmente experiência, ela precisa trazer, o cliente precisa sentir que aquela marca ela agrega algo na vida dele, né? E aí é dar para o cliente algo que realmente contribua para a vida dele de alguma forma. E quando a gente fala de posicionamento, quando eu assumi, né, a gestão da área de marketing e comunicação aqui na Unimed, eu acho que a marca estava muito carente de significado, né? Então a gente tinha uma comunicação muito agressiva, né? A gente sempre teve uma comunicação muito evidente, mas a gente tinha pouca experiência de marca. E aí eu acho que foi quando a gente teve uma grande mudança, que fora a corrida era o único evento, a única ação que a gente tinha de experiência de marca, né? A gente falava muito o que a gente fazia, que era cuidar das pessoas, mas a gente precisava primeiro fazer o que a gente fala, para depois falar o que a gente faz, né? Não adianta eu ficar dizendo que eu cuido das pessoas, se eu não trago isso para a prática, se eu não trago isso para o dia a dia das pessoas. E quando eu falo de atenção à saúde, nosso negócio é um negócio super difícil, porque nós vendemos, é como um seguro, você espera nunca usar, né? Quem é que quer bater o carro? Então você compra algo para se um dia você precisar, e você fica pagando algo que muitas vezes você não vê o valor naquilo. E é um pouco que funciona assim também a área de saúde, né? Você compra um plano de saúde, mas ninguém quer ficar doente, né? Então você usa pontualmente ali para fazer um exame de prevenção, mas muitas vezes você paga, é um custo alto, mas você não vê valor naquilo no seu dia a dia. Porque a gente tem muitos clientes que passam mais de um ano sem utilizar o produto. O que também não é muito bom, né? Porque a gente quer que ele faça assim a prevenção, a gente quer. E aí veio a grande mudança, a gente quer ajudar ele a ter saúde,
A gente não quer só se relacionar com esse cliente no momento da assistência médica, da assistência ali, do cuidado da saúde. A gente quer participar da vida desse cliente também no momento onde ele está bem. A gente quer ensinar ele a viver melhor, a gente quer contribuir para que ele tenha mais qualidade de vida, bem-estar, para que ele tenha mais saúde. E aí, com essa mudança, né, de posicionamento que a gente teve aí em 2015, a gente trouxe muitas ações e projetos nesse sentido, de participar não só da vida do nosso cliente, mas da sociedade em Fortaleza, estar mais próximo da comunidade, proporcionando ações de qualidade de vida, de bem-estar, ajudando eles a ter uma vida mais saudável. E aí vieram vários projetos nesse sentido, né? A gente fez Food Park Saudável, a gente tem o projeto Bicicletar, né? Nossa, acho que eu perco as contas aqui de quantos projetos a gente teve nesse sentido, mas acho que é muito evidente para a população o quanto a gente está mais próximo, né? A gente já fez show no Parque do Cocó, show na Praça Portugal, sempre trazendo a questão da cultura, do lazer, do bem-estar, da família, né? Então, a gente acha que para você viver bem, você não precisa só se alimentar bem e praticar a atividade física. Claro, isso é muito importante, né? A gente tem a nossa assessoria de corrida e caminhada, que começou também em 2015, para ajudar as pessoas a praticarem exercício físico. A gente tem várias ações de alimentação saudável. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve um truck food que passeava pela cidade, pelas todas as praças, com uma feirinha de frutas, verduras, sucos, saladas, justamente para vender esse conceito, essa ideia de viver bem, de ser saudável. Então a gente se aproximou muito da sociedade como um todo, fora do ambiente da assistência médica, porque eu acho que essa foi a grande mudança do nosso posicionamento. A gente quer fazer parte da vida deles como um todo, não só quando ele está doente. Vocês trabalham muito foco em pessoas, compromisso com a cidade a partir de ações como Bicicletar, Corrida Unimed. Você acredita que a parceria entre marcas, instituições e até mesmo governo pode fazer a diferença no fortalecimento da marca? Por quê? Eu lembro quando eu tinha recém-assumido a área, né, e o projeto das bicicletas compartilhadas, ele já era muito forte no Rio, né, e eu vim do Rio. Então eu já conhecia o projeto e eu sabia da força que o projeto tinha, não só para a marca, mas para a cidade. Isso foi uma coisa que eu senti muito quando eu me mudei para Fortaleza. Porque no Rio, o carioca, ele vive muito a cidade, ele anda muito a pé, né? Você vê, existe uma ocupação do espaço público muito forte lá, nas praças, nos parques, na praia, na ciclovia. E foi uma coisa que eu senti muito aqui quando eu me mudei. Eu falei, caramba, as pessoas aqui não andam a pé, as pessoas aqui não vão pra praça, não vão pra parque. O que as pessoas aqui fazem quando, sei lá, não tem praia? Foi uma coisa que eu senti, foi uma grande... Porque é uma cidade de sol, é uma cidade de praia, que tem tudo para que... Chove pouco, tirando, né, alguns meses ali, tem tudo para que as pessoas ocupem a cidade. É uma cidade plana, é uma cidade que não é muito grande. Então, tem todas as características, reúne todas as características para que a população se ocupe desse espaço. Quando eu fiquei sabendo, né, e aí foi por relacionamentos, mesmo networking, que a prefeitura tinha a intenção de trazer o projeto para cá, a gente já fez uma reunião com eles, começamos a conversar e entender mais do que se tratava esse projeto. E foi quando eu botei esse projeto debaixo do braço, eu fui falar com a nossa diretoria, que a gente tinha muita afinidade com o nosso negócio, com a questão de a gente vender um conceito de vida diferente, né, de qualidade de vida, de bem-estar, de estímulo à ocupação do espaço público, dessa mudança cultural, de prática de exercício físico, tornar o momento da mobilidade um momento que você viva mais a cidade, né, que você pratique também alguma atividade física, contribui para a sustentabilidade, enfim, tem milhões de benefícios. Mas aí, voltando para o assunto, eu lembro que quando a gente entrou no projeto, a questão das ciclofaixas era uma polêmica em Fortaleza, porque todo mundo esculhambava porque estava tirando o espaço dos carros. Que absurdo, como é que vai ficar o trânsito, eu tô montando ciclovia, porque eu não bilhar, porque eu não sei o que. E eu ficava só ouvindo, falava assim, Ave Maria, a gente tá entrando nesse projeto. Mas eu acreditava, de fato, naquilo, que eu falava, gente, dá uma chance. Você vê todas as grandes cidades, você vê o Rio, ele tem isso. É uma proposta de mudança cultural, de ocupação do espaço público. E quanto mais o espaço público ele é ocupado, mais sensação de segurança a gente tem.
quanto mais as ruas são desocupadas pela comunidade, mais elas ficam a dispor da criminalidade, né? Então, você percebe isso nos países de primeiro mundo, que a questão da ocupação do espaço público ela é uma estratégia de redução de criminalidade também. Então, foi uma mudança muito grande. Me orgulho muito de ter feito parte dessa história, né, de ter contribuído realmente para essa mudança cultural de Fortaleza. Eu acho que nossa cidade mudou muito de lá para cá nesse sentido. Eu acho que as praças começaram a ganhar mais importância, os parques começaram a ganhar mais importância. Acho que uma coisa foi puxando a outra também. E a gente vê, hoje o fortalezense ele vive muito mais a cidade do que antes, né? Antes as pessoas viviam muito em espaços fechados, com ar-condicionado, enfim. E hoje a gente vê a cidade ela é muito mais vivenciando, muito mais vivenciada. E foi realmente uma mudança cultural muito grande. Tivemos muitas resistências no início, mas eu acho que... E aí foi muito necessário, né? Uma das questões que a gente conversou muito com a prefeitura é que não faria sentido a gente trazer realmente esse projeto de bicicletas compartilhadas se a gente não tivesse por trás uma estratégia de, não só de cultura, mas de infraestrutura, né? As ciclofaixas, as ciclovias. E eles já tinham todo um projeto para isso. Eu acho que a CSP, né, que é a secretaria responsável por isso, eles estão com técnicos muito bons nesse sentido, sabe? Que fizeram realmente benchmarks em países referências nessa área de mobilidade pública e fizeram realmente uma grande transformação na nossa cidade. Me orgulho muito de ter feito parte dessa história. Durante a pandemia, vocês trabalharam forte a comunicação. Qual era a maior preocupação e quais foram as estratégias que mais deram resultado? Nosso maior medo era a gente não conseguir ter condições estruturais de atender nossos clientes, né? A gente veio logo em seguida de grandes surtos na Itália e na Espanha. Os maiores surtos mundiais, né? E a gente via aquele colapso da saúde na Itália, que é um país de primeiro mundo. A gente viu o colapso da saúde na Espanha, que era um país de primeiro mundo. A gente viu o colapso da saúde em Nova York, né? Que veio logo antes da gente também, onde o governo em Nova York teve que se apropriar de toda a infraestrutura de saúde pública, de saúde privada, para poder gerenciar todo o sistema de saúde lá, para conseguir dar conta. Eram hospitais de campanhas em campos, em todo quanto é lugar. Então, quando chegou aqui, o nosso maior medo era essa crise de imagem que a gente iria enfrentar, pelo menos aqui na área de comunicação, né? O maior medo que a gente tinha era a crise de imagem que a gente iria enfrentar se a gente não conseguisse atender todos os nossos clientes, se a gente chegasse num ponto realmente crítico de não ter mais espaço, né? E aí, acho que esse medo, né, e essa preocupação na verdade, esse compromisso que a gente tem com o nosso cliente e esse medo de não conseguir atendê-lo nos fez mover céus e montanhas para que a gente nos estruturasse internamente para ter condições de atender. Então, nosso hospital, ele tem 360 leitos, mas a gente chegou a ter uma taxa de ocupação quase 30% maior do que o que o hospital permite. A gente tinha UTIs dentro de sala de centro cirúrgico. Então, a gente transformou um centro cirúrgico em 10 leitos de UTI. A gente montou um hospital de campanha. A gente comprou EPIs, medicamentos, a gente se preparou realmente. A gente se preparou muito cedo e a gente se preparou muito bem. Eu acho que esse compromisso que a gente tem com o cliente de atendê-lo, porque ele paga o plano de saúde e quando ele precisa, ele quer usar, né? Então, era dar essa sensação de segurança. A nossa maior preocupação foi, desde o início, a gente se preocupou em montar toda uma jornada de como é que ia ser esse fluxo do cliente do Covid dentro das nossas estruturas, dentro do nosso atendimento médico. Então, a gente montou um plantão 24 horas, né, de teleatendimento para tirar dúvidas, porque no início, muito do medo era pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Né? A gente teve um boom muito grande, inclusive, de ligações no início. As pessoas não entendiam direito qual eram os sintomas, tinha aquele momento ainda de que as pessoas estavam chegando de viagem ou tinham tido contato com alguém que viajou. Então, uma das nossas primeiras estratégias foi fazer um call center 24 horas, feitos por médicos, para estarem dando orientações 24 horas, 7 dias por semana, para o nosso cliente, certo? Então, o cliente podia ligar a qualquer hora do dia,
ter uma conversa com o médico, e porque a gente queria justamente contribuir para o isolamento social. Então a gente tinha que ter uma preocupação das pessoas não ficarem indo ao centro de atendimento sem necessidade, né? Então esse médico ele já fazia uma triagem com aquele cliente, o que ele estava sentindo, quais eram os sintomas, ou às vezes nem era um sintoma, era só uma dúvida. E aí, caso eu tivesse algum sintoma, o próprio médico já direcionava ou para uma unidade de atendimento presencial ou para uma unidade de teleatendimento. A gente montou também uma estrutura de telemedicina para dar mais capilaridade também para os nossos pontos de atendimento, porque era um volume muito grande de pessoas nas emergências, né, nas clínicas. Então, a gente suspendeu tudo quanto é atendimento eletivo, ou seja, atendimentos que não eram de urgência, e focou toda a nossa estrutura de atendimento para o Covid. E aí, na nossa estratégia de comunicação, a gente o tempo todo buscou passar essa sensação de segurança para o nosso cliente. Falar, olha, fique tranquilo, nós estamos aqui e a gente vai cuidar de você se você precisar. Então, a gente não só se preocupou em atender bem o cliente no momento que ele realmente precisou da internação ou de alguma assistência médica com foco em Covid, mas a gente também se preocupou em dar uma quantidade de informações gigantescas. Eu acho que a gente nunca gerou tanto conteúdo em tão pouco tempo nesse período. Então a gente fez um Informe Unimed, que era um boletim semanal no nosso canal do YouTube, que foi inclusive um sucesso. A gente tinha um número de visualizações altíssimo, trazendo muitas informações que eram curiosidades sobre o Covid, sempre trazia uma mensagem da diretoria, algo que a Unimed estava fazendo para melhorar o atendimento. Trazia também uma curiosidade, alguma informação, algo sobre a pandemia, né, o uso de máscara, vacina, exames, como é que funcionavam os exames, com vários tipos de exame que as pessoas se preocupavam, como é que lavar a máscara, enfim, todo tipo de informação. E aí sempre a gente trazia também algo para contribuir para aquela pessoa que estava trancada dentro de casa, né, um exercício para fazer dentro de casa, uma meditação, uma dica de alimentação para a imunidade. Então era um informativo semanal que trazia informações sobre o Covid e algo para contribuir para aquele momento se tornar mais leve para a população, e era algo aberto à população. A gente tinha nossas redes sociais com muito conteúdo diário, de informação mesmo, porque a gente entendeu que naquele momento ali, o nosso compromisso não era só com nossos clientes, mas o nosso compromisso era com a sociedade, porque como uma referência na área de saúde, as pessoas precisavam de informações com credibilidade, porque a quantidade de informações seguras, né? Porque a quantidade de fake news e notícias incertas que apareciam era gigantesca. A gente recebeu tanto fake news no sentido, e a gente tinha que ficar, gente, é a fake news, não é assim. Então a gente tinha uma equipe médica muito boa por trás, né? Infectologista, a doutora Fernanda, nossa diretora do hospital, a doutora Célia, o doutor Flávio, o doutor Elias, nosso presidente, né? Nos ajudando a construir todo esse conteúdo. E falando dessa equipe, desse corpo técnico, eu acho que eu preciso falar do doutor Elias, né? Que ele foi realmente, ele se tornou ali uma âncora no combate contra o Covid, não só para a Unimed, mas para nosso estado como um todo, né? Eu acho que ele virou a grande referência ali da curva de contaminação, porque a gente tinha informações diárias vinda deles, né? A sociedade recebia informações diárias, ele postava nas redes sociais dele, compartilhava em vários grupos, isso viralizava. Foi impressionante a quantidade de feedbacks que a gente recebeu de pessoas que pediam o vídeo dele, né? E aí a gente morria de medo, porque eu falava assim, meu Deus, Elias, e se a gente chegar num momento onde a gente tiver que te falar que a gente não está mais conseguindo atender? Porque se você se compromete com a verdade e a transparência, se você se compromete a dar informações diárias, a gente não pode deixar de dar porque a situação ficou ruim pra gente. A gente é um compromisso com a verdade, com a transparência. Então, quando ele iniciou na verdade foi uma iniciativa muito dele, né? E a gente tinha esse medo no início de chegar num ponto que a gente viu outros países chegando, que isso fosse gerar uma crise de imagem pra gente e a gente tivesse que falar sobre aquilo, né? Mas a gente, vamos lá, né? E trincou os dentes e foi acreditando que a gente estava preparado para enfrentar. Né? Então, claro que a gente não atirou no escuro, né? A gente fez tudo o que a gente podia fazer para evitar que esse momento chegasse. Graças a Deus, tudo que a gente fez foi suficiente.
E aí eu acho que também teve uma importância muito grande do isolamento social. Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, né? Mas eu acredito que se a gente não tivesse feito, talvez, o isolamento social da forma como foi feita, a gente chegasse, sim, nesse momento de colapso. Porque a gente fez várias projeções, né? E as nossas projeções, elas eram muito baseadas no comportamento da curva, do que estava acontecendo. A primeira projeção que a gente fez, que foi baseada nos dados históricos dos outros países, ela foi assustadora, né? E essa curva, essas projeções foram reduzindo com o isolamento social, né? Então, a gente seguiu firme aí no nosso propósito em dar informação, passar uma sensação de segurança de que a gente estava fazendo tudo o que a gente podia, com um compromisso muito grande com a verdade, com a transparência, né? E fazendo tudo o que a gente podia por trás, a gente se estruturando realmente para fornecer o melhor atendimento que a gente podia. Quais desafios você acredita ter a partir de hoje frente à Unimed Fortaleza? E eu acho que o maior desafio é a gente conseguir usar mais a tecnologia e dados ao nosso favor. Quando eu digo usar dados e tecnologia ao nosso favor, é a gente trabalhar com mais análises preditivas, a gente conseguir fazer uma gestão de saúde do nosso cliente, né? E aí eu estou falando de Unimed Fortaleza, não só da área de comunicação e marketing. Se a gente conseguir fazer a gestão da saúde do nosso cliente por ele, a gente consegue fazer com... É uma relação ganha-ganha. A gente consegue fazer com que ele tenha mais saúde e viva melhor, e isso melhora nosso custo operacional. Se eu melhoro o meu custo operacional, eu consigo ter um produto mais barato, eu reajusto menos, eu consigo dar mais acesso ao plano de saúde. O problema é que quando o meu custo operacional ele é muito alto, eu preciso cobrar um valor mais alto para a sustentabilidade do negócio, né? E aí a gente precisa realmente, hoje, eu acho que a grande... para onde a gente está olhando a gente parar de atuar somente... Não que a gente atue somente, mas principalmente, né? A gente atua hoje principalmente na assistência médica, até porque a gente é uma cooperativa médica, né? E a gente, uma das nossas maiores razões de existência é fornecer trabalho e renda para o médico cooperado, que atua muito nessa área da assistência médica. Mas a gente, para a sustentabilidade do negócio, a gente precisa trazer também a gestão de saúde do nosso cliente para ajudar ele a viver melhor. A gente tem muitos clientes que são cuidadosos, que fazem suas prevenções, né, que fazem exames periódicos, mas a gente tem muitos que não fazem. Então, se a gente conseguir estar mais perto desse cliente, se comunicando com ele, fazendo com que ele faça o cuidado anual dele ali de saúde, fazer essa gestão, a gente acha que é uma relação muito ganha-ganha. Ganha o cliente, ganha a sociedade e ganha a empresa, ganha o negócio, né? Então, porque assim... a gente sempre vai ter pessoas que vão ficar doentes, a gente sempre vai precisar cuidar delas, né? Isso é algo inevitável, mas a gente quer, na verdade, a gente não só precisa, a gente já está indo nessa direção de atuar mais na gestão de saúde dele para melhorar realmente a saúde dele, a qualidade de vida dele. Esse é um grande desafio. É um outro grande desafio que a gente que vem vindo por aí, que também é um assunto muito polêmico, é a telemedicina, né? Eu acho que a pandemia, algo que era proibido, a gente vê isso em vários outros países, mas era proibido no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, que era a telemedicina até então, foi autorizada, né, durante a pandemia, e é um caminho sem volta. Eu acho que agora não tem mais como eles voltarem a proibir, não faz sentido. Né? Então, é um desafio muito grande a gente se modernizar e incorporar a telemedicina como parte do nosso negócio também. A gente está estudando modelos, como é que isso vai se dar dentro do nosso negócio. Nós temos que ter a adesão e o apoio dos médicos cooperados, né, que são os nossos acionistas, são os donos dessa empresa. Então, assim, é um processo muito desafiador, que já é uma realidade no mundo, já é uma realidade no Brasil, e a gente precisa olhar para isso também.